Semana passada nós demos uma parada na sequência de pregações no livro de Atos dos Apóstolos, por conta da conferência, mas hoje eu peço que vocês voltem para o capítulo 27 de Atos. Atos 27, do verso 12 até o versículo 20. Para melhor compreensão, irmãos, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai voltar um pouco para o versículo 9, já que já faz 2 semanas que a gente não está no texto, para vocês entenderem melhor. Verso 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Aí começa o texto de hoje. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento, chamado Euraquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Só até aí. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus Santíssimo, nós mais uma vez na Tua presença rogamos, Senhor, e o Teu Espírito nos encha por meio da Tua palavra. E a palavra com o Espírito, Senhor, que tem poder para mudar as nossas vidas. E o Espírito, agindo pela palavra, há de nos conduzir pelo caminho da verdade. Nós, por meio deste sermão, Senhor, possamos abandonar os nossos próprios conceitos e as nossas certezas para abraçar definitivamente aquilo que vem da Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, nessa noite o Teu Evangelho. Aplica a Tua lei à nossa vida em santificação e salva os que precisam ser salvos. No nome do Senhor nós te pedimos. Amém. O que é a verdade? Essa é uma das perguntas mais complicadas de responder em toda a história da humanidade. Você explicar o que é a verdade, você definir o que é a verdade, você saber o que é a verdade, é muito difícil. Especialmente na nossa época, que uns chamam de pós-modernismo, onde as verdades são múltiplas e todas têm o seu próprio lugar de destaque, eu diria até na sociedade. Você perguntar o que é a verdade, para muita gente passa a ser uma afronta. Porque quem é você para dizer o que é verdade? Porque não poderia ser tal coisa verdadeira e outra coisa também verdadeira? Ou só você é que está com a razão, quer dizer que você é assim, você é autoritário, você é uma pessoa intolerante, porque só quem tem a verdade é você. Isso são pensamentos da nossa época.
São pensamentos muito novos. E aí nós já não abandonamos o conceito de verdade, nós só mudamos. Antes Deus dizia o que era verdade, hoje as pessoas se submetem à ciência. Né? Como determinado esse ministro dizia, ciência, ciência, ciência. Um mantra. É uma espécie de louvor à ciência. E vocês viram no que deu. E outros vão dizer que não abraçam simplesmente a ciência, mas as muitas verdades das religiões, porque todas convergem para uma verdade única, que é o bem comum. Existe a religião científica, existe a religião esotérica, e existe a religião. Existem as verdades que não passam de mentiras, e existe a única verdade possível. Eu, como cristão, posso responder o que é a verdade. A verdade é o que Deus diz que é verdade. Então nós não vivemos nesse mundo em confusão. Nós vivemos com certezas. A verdade é o que Deus diz que é verdade. Porque isso é uma implicação lógica de Deus ser Deus. Se Deus criou todas as coisas, ou seja, se o que você vê e até aquilo que você não vê foi criado por Deus, por consequência lógica, é Ele quem define o que é verdadeiro. Como pode a criatura dizer ao Criador o que é verdadeiro e o que é falso? E nós afirmamos isso com muita veemência como cristãos. O que Deus diz é a verdade e acabou. E nós temos até um lema dentre os protestantes. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Esse é um dos mantras evangélicos, né? Perdeu o sentido categórico da expressão e virou só uma coisa que as pessoas repetem sem entender o que estão dizendo. Porque na prática não é assim. Na prática, nós acabamos não sendo governados pela palavra. Nós sabemos que o que Deus fala é a verdade, nós afirmamos isso com a nossa boca, mas a nossa vida não é governada pela verdade revelada pelo Senhor. Porque essa verdade que procede de Deus não é uma verdade que ela fala de diferentes formas para cada um de nós, mas ela é uma verdade única e objetiva. Essa é uma distorção da verdade de Deus. Não, Deus falou isso comigo. Aí ele fala com outro exatamente aquilo que é contrário ao que falou comigo. Então isso está muito mais próximo do pós-modernismo da nossa época do que a objetividade da lei de Deus. O que Deus falou, falou para todos os homens. A verdade é única. Ela não vai sendo adaptada para a vida de cada um. É uma única verdade que é contextualizada para a minha vida. A minha vida, no meu contexto, precisa se adaptar a uma verdade que é eterna e perfeita. Eu conversava há pouco tempo com um descrente, estava apresentando o evangelho para ele, e ele começou a ter, ele disse assim, eu estou com medo do que você pensa. Que a gente começa a mostrar a lei de Deus, o que o Senhor fala sobre os pecados dos homens, sobre o que é verdadeira tolerância. Ele disse, rapaz, eu não sabia que você era assim tão radical. E aí, o que é radical? Eu não estou sendo radical, estou dizendo o que a Bíblia diz. Aí ele disse, mas a sociedade não evolui? Eu perguntei, você está me falando de evolução o quê? Evolução hoje é a destruição das famílias? Evolução é as pessoas se desrespeitando? Filho não respeita mais pai? Os casais casam e se descasam com muita facilidade? As pessoas não têm firmeza na fé? Essa é a evolução que você está me apresentando? Porque se for essa evolução... Mas tem outra coisa. A sociedade involui, porque isso não é evolução. Mas Deus é perfeito. Se Deus é eterno, como nós dizemos que Ele é eterno, Ele não pode mudar.
Então, o que ele disse lá no Éden vai ser verdade até o último dia e por toda a eternidade. Essa é a verdade. Eu preciso aprender a me submeter à verdade do Senhor. Esse é um primeiro ponto desse texto. Primeiro ponto. Por que eu estou dizendo isso? Porque o apóstolo Paulo havia revelado a vontade de Deus a respeito dessa viagem que ele estava como um preso. Só lembrando o contexto aos irmãos, havia um centurião do Império Romano chamado Júlio, que estava levando alguns presos para Roma. Paulo era um deles. Havia um chefe do navio que estava carregando o apóstolo Paulo, e eles vinham navegando por um longo caminho, por um mar muito turbulento, até que chegaram a um lugar chamado Bons Portos, onde eles estão atracados agora. E aí ficou a confusão, se eles vão continuar a navegação ou se eles devem parar. Nesse ponto o apóstolo Paulo fala, versículo 10, por isso que eu li novamente com os irmãos, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da vossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. E aí os dois extremos. O que é a verdade? O que o especialista marinheiro diz ou o que o apóstolo diz? Quem você dá mais crédito? Aos especialistas da ciência desse mundo ou que aos ministros da palavra de Deus revelam? Nós fizemos várias aplicações a esse respeito. Você confia mais no teu professor de escola e de universidade, que falam exatamente o oposto do que teu pai fala em casa, tua mãe te ensina? Ou você vai dar crédito àquele que revela o que diz a palavra do Senhor? O que é a verdade? Mas em segundo lugar, quando eles passam um certo tempo aqui nesse porto, já por um bom tempo, o verso 12 diz assim: não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Veja agora: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. O que foi que fez com que esses homens continuassem a velejar? Existia a palavra de Deus que foi revelada pelo apóstolo. Nós não devemos ir, porque Deus está me revelando que essa viagem vai ser um problema para nós, para nossas vidas e para toda a carga. Existia a palavra do homem especialista que dizia: não vai ter problema nenhum, mas dá para a gente ir. O que foi que eles observaram? Como foi a tomada de decisão? O texto diz: soprando brandamente o vento sul. Isso aqui foi a definição final. Como é que eles tomaram posição? Existia a palavra de Deus e existia a palavra do homem. Eles olharam para a situação ao redor e começaram a caminhar novamente, ou a buscar a Roma com aquilo que eles viam. A decisão que abandona a revelação, abandona as promessas de Deus e passa a te dirigir pelos teus olhos carnais. Já não é mais a palavra revelada, já não são mais as promessas entregues, mas é o que eu vejo. Porque se eu estou vendo que o vento sopra brandamente e que tem um especialista me dizendo aqui, pode ir que vai dar tudo certo, como é que eu vou acreditar na palavra de um homem só porque ele tem a palavra de Deus? Veja que bobagem! É a opinião do religioso. É assim que a nossa opinião é tratada hoje como cristãos. É exatamente isso que o mundo pensa sobre nós. Nós fomos completamente retirados do debate público. Experimente um deputado citar a Bíblia lá no Congresso.
Não pode, porque isso aí é coisa da religião. Religião é pública, é particular. Eles vão empurrando a gente para falar só entre nós mesmos. Porque é uma verdade que não pode ser ouvida. É um período de muitas verdades, menos a verdade da Escritura. E o que é pior é que nós crentes vivemos assim. Nós passamos a viver não por aquilo que é revelado na palavra, mas pelos sentimentos, pelo que eu vejo. Eu sou governado por aquilo que os meus olhos veem e não por aquilo que a palavra diz. Mas essa não é a primeira vez que acontece situações assim. Lembre, por exemplo, do que poderia pensar José, lá no livro de Gênesis. José um dia estava com a sua família e em sonho o Senhor revelou que os seus feixes se sobressaíam sobre os feixes do seu pai, dos seus irmãos, que todos se encurvavam perante ele e ele era exaltado. E foi uma revelação de Deus, ou seja, foi a palavra de Deus para José. E ele, assim, de uma maneira natural, foi contar isso para os pais e para os irmãos. O que foi que aconteceu com esse homem? Ele foi parar numa prisão. José, que recebeu uma revelação de Deus, por revelar a revelação do Senhor, foi parar numa masmorra, preso. Você imagina o que é que José deve ter pensado? Se ele fosse pessimista a respeito do que iria vir? Se José andasse por olhos, ele tinha desistido ali na prisão. Mas ele lembrou que aquele sonho era a verdade que foi revelada. Você imagina também se Moisés tivesse simplesmente ouvido ou dado importância à murmuração do povo quando retirava o povo do Egito? As reclamações de Israel? Você imagina se ele fizesse isso? Mas Moisés era governado pela promessa do Senhor. Eu vou te usar para tirar esse povo do Egito. Você imagina esses homens? Você imagina cada um deles? Imagine, por exemplo, Davi. Davi foi separado para ser rei. Quem era Davi? Ele era o menor da casa dele. Não chamava a atenção de ninguém. E aí Davi um dia foi colocado diante de um urso. Ele foi e matou o urso. Ele foi colocado diante de um leão. Ele foi e matou o leão. E aí veio o grande desafio de Davi. Quando o exército dos filisteus se lançou contra o exército de Israel, e todos os israelitas ficaram amedrontados. E aí Davi disse: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Porque ele vem com lança, ele vem com armadura, ele vem com armas. Eu, porém, vou no poder do Senhor dos exércitos. Essa também é a exata descrição de Números 13. Se os irmãos se lembrarem da história, da narrativa dos espias. Deus diz: eu vou dar a terra a esse povo. Eles estavam às portas de entrar em Canaã. Então eles enviaram espias. 10 deles voltaram dizendo, na verdade todos voltaram dizendo exatamente a mesma coisa. Mudava só a perspectiva do que iria acontecer dali em diante. 10 disseram assim: os homens são grandes, os que habitam lá, são fortes, é um exército poderoso. Aí Josué e Caleb disseram exatamente, eles não desmentiram. É verdade, são fortes, são poderosos. Toda a descrição é essa. Ou seja, isso é aquilo que eu vejo. Deus tinha dito assim: tragam frutos dessa terra para provar o que eu tenho feito por vocês. Se
hei de dar ou não essa terra. A narrativa conta que um cacho de uva, que eram 3 homens para carregar um cacho de uvas. Você imagina se essa terra era produtiva ou não. Exatamente como Deus falou. Ou seja, a descrição da terra era como Deus falou. Existia um povo, Deus disse, mas eu vou dar essa terra na mão de vocês. E a terra emana leite e mel. Então todos voltaram dizendo isso. Só que 10 disseram o seguinte: nós não podemos entrar, porque eles são mais fortes do que nós. E somos nós como um gafanhoto nas mãos deles. É verdade, não é? Eles eram fortes, muito mais fortes do que Israel. Aí Caleb disse, é verdade, nós somos como gafanhotos nas mãos dele. Mas o Senhor dos Exércitos disse que há de nos dar essa terra. Foram os únicos a dizerem isso. Todos os outros voltaram com a mesma descrição, mas com uma conclusão errada. Qual a diferença deles? Uns vivem pelo que veem, outros vivem pelo que creem. O que é fé? Deixa a Bíblia descrever isso para você. Abra comigo Hebreus capítulo 11, por favor. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Toda a história, preste atenção nisso, toda a história que narra, que relata a criação, você só conhece por meio de um homem que não estava lá. Porque Deus revelou isso a Moisés, mas Moisés não estava lá. Não foi Adão e Eva que escreveram Gênesis, foi Moisés. E nós cremos. Então aqui o argumento é: você crê que as coisas que existem porque Deus revelou que elas vieram à existência dessa maneira. Aí ele diz: o que é fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam. É a firme convicção de fatos. Veja, não é de possibilidades, não é de coisa que vem na minha cabeça, não é a fé na fé, mas é a fé nos fatos. Existe um fato: Deus criou o mundo em 6 dias. Esse é o fato. Eu estava lá? Não. Então como é que eu creio nesse fato? Porque foi Deus que disse. Isso é fé. Mas se eu vejo, ver não é fé. Se eu tenho fé no que eu vejo, eu não tenho fé. Para que eu tenha fé, eu tenho que confiar em coisas que foram reveladas na palavra, mas que eu não as vi ainda. Você entende? Se Deus diz assim, Cristo vai voltar. Eu nunca vi Cristo. Mas eu me lembro, nenhuma das promessas do Senhor deixou de ser cumprida. Então eu creio. Se ele diz assim, do suor do rosto comerás o pão. Esse é um motivo para eu sair de casa amanhã para trabalhar. Não é porque eu sou capaz, não é porque eu sou habilidoso, não é porque eu sou desenrolado, não é por isso não. Eu vou sair de casa amanhã porque a Bíblia diz, do suor do teu rosto comerás o pão. É a promessa do Senhor, então eu creio na promessa e vivo de acordo com a promessa. Agora experimente andar por vista. Experimente você. Aí você começa a descrever o mundo hoje. Você olha aqueles que nós pensávamos que defendiam um
certa liberdade de mercado e de vida, os grandes empresários que floresceram dessa maneira por conta de uma liberdade de mercado, eles agora se juntaram aos piores tiranos do mundo, porque eles estão tão ricos, mas tão ricos, que eles não querem mais concorrência com ninguém. Aí você pega os mais tiranos dos governadores, se juntam com os mais ricos do mundo e começam a pensar numa agenda global. O que se tem visto hoje a respeito de globalismo, que até pouco tempo era tratado como se fosse na especulação ou teoria da conspiração, e hoje está todo mundo vendo que é a coisa mais clara do mundo. Aí você fica pensando nisso, meu Deus, se os homens mais poderosos e os mais ricos se juntaram para fazer o que é mal, aí vem uma situação como essa que nós estamos passando aí, que foi, sem dúvidas, a expansão dessa doença, foi, sem dúvidas, um prato cheio para esses homens tiranos. O que é que eu posso esperar? Aí qual é a conclusão? Jesus está voltando. Então a conclusão que Jesus está voltando é: quanto maior a desgraça, mais Jesus está voltando. E aí eu não entendo onde é que a Bíblia diz que a igreja está vencendo, mas Jesus só volta quando tudo for uma desgraça. Eu devo olhar para essas coisas e ver essas coisas que são verdadeiras, que não tem como negar, e dizer: Jesus está voltando, sim, porque a igreja, mesmo com tudo isso, continua se expandindo. Essa é a forma de pensar. Os homens estão se reunindo. Meu querido, você nunca leu o Salmo 2? Os reis da terra já estão há muito tempo conspirando. Eles mudam suas táticas a cada tempo. O que é que diz a respeito do Senhor? Ele ri da cara deles. O Senhor zomba. E ele diz: beijem o filho para que a minha ira não se acenda. Se eu tenho essa perspectiva, então amanhã e todos os dias eu saio de casa não só para trabalhar pelo pão que perece, mas trabalhar pelo pão que não perece. Eu vou ensinar a respeito da lei do Senhor com outra perspectiva. Porque senão o que é que eu vou dizer a meus filhos? Veja só, que coisa desgraçada essa. Meu filho é o seguinte: o globalismo é isso, isso e isso, os homens estão se juntando. Aí o seu filho fica, toda história, o filho da gente fica esperando um final feliz, né? Aí você diz: não tem jeito não, Jesus vai voltar, acabou. Jesus vai voltar em derrota? Não andamos por vistas, mas por aquilo que cremos. De Gênesis a Apocalipse só se fala na vinda do Cordeiro em vitória. Não se fala em derrota, só em vitória. Então, se eu creio, se essas são verdades da Escritura, é assim que eu vou viver. Porque eu não vejo e ando, nem tomo decisão por aquilo que o meu olho está me mostrando, mas por aquilo que eu creio. E a fé não é a certeza de coisas que eu vejo, mas das que eu não vejo. A firme convicção de fatos que não se veem, mas são fatos. Isso muda toda a perspectiva, irmãos. Porque se é a palavra que governa a minha vida, ou seja, a palavra revelada que governa a minha vida, não pode ser o que eu penso ou o que eu suponho. Isso tem implicações escatológicas, como nós acabamos de ver, mas tem implicações práticas. Eles não deveriam ter saído de bons portos. Eles tinham até um motivo. Eles saíram de lá porque não era um porto bom para invernar. Então, deveria ser um lugar muito frio,
Muito bom durante o verão, mas quando chega o inverno, muito frio. Agora, entre um incômodo do frio por um período de tempo e você se lançar ao mar para morrer, porque essa foi a revelação de Deus, o que é que você escolhe? A obediência ao Senhor, ela traz consigo incômodos. É uma maneira branda de falar, tribulação, porque você está lidando ali com tua própria alma, com a tua própria carne. E o Senhor diz: não cobiçarás. E você procura não cobiçar. Isso é uma briga com a tua própria alma. Mas quando eu estou firme nessa convicção, o que Deus fala é a verdade, então eu busco viver de maneira contente. Se Deus revela assim, na sua palavra, que eu devo trabalhar 6 dias e descansar no dia do Senhor, olhe, pode ser a maior tentação do mundo. Porque, para um médico apareceu um plantão que vai pagar mais, mas ele vai ter que estar todos os domingos lá no hospital. Para o comerciante, é o dia que mais vende. Aí ele diz: rapaz, mas se eu for, é uma tentação grande. Você está doido para casar, não aparece ninguém. Aparece aquele rapaz maravilhoso, educado, gentil, descrente. Aí você está entre a palavra de Deus e entre os teus olhos. Eu lhe pergunto: você vive por vistas ou vive pelo que foi revelado? Ah, mas é tão ruim ficar sozinha. Todo mundo se casando, eu sozinha. É tão ruim não chegar no final do mês e não ter dinheiro folgado para pagar as contas. Eu podia trabalhar só mais um pouquinho. A Bíblia é ou não é a regra de fé e prática para a tua vida? Decida. Não nos venha com aquela história, né? Porque nossos pecados a gente maqueia de muita piedade. Não, pastor, mas é o seguinte: eu orei ao Senhor, veja que piedoso. Eu orei ao Senhor e Deus me disse em oração, respondeu em oração que eu deveria fazer tais e tais coisas. Aí eu, peraí. Deus lhe respondeu em oração, mas oração não é conversa. Oração é você falando com Deus. Como é que Deus responde? Na palavra. O que é que diz a palavra? Não, a palavra diz o contrário, mas Deus me disse. Então Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Irmãos, o que eu estou dizendo a vocês aqui é a coisa mais difícil do mundo para mim. Não é para vocês, não. Primeiro para mim. Mas é o que a palavra nos diz. Ah, esse lugar aqui não é muito bom, não. Vamos nos lançar ao mar. Havia uma revelação dada: se vocês se lançarem, vai haver grande prejuízo nessa caminhada. O texto continua, verso 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euraquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. O vento era tranquilo. Saiu, estava tudo bem, porque aos olhos do homem, a minha vida está indo muito bem. Veja, aquele pastor que era muito radical, que queria botar a minha vida para trás, disse: não faça isso não, pode casar, isso é besteira. Aí eu disse: é isso mesmo. Fui-me embora. Escolhi esse caminho e está tudo bem. Aí o texto diz: até que um tufão de vento, ele dá o nome do tufão. Veja que esse é uma prática dos nossos dias, né? Tem aquele Katrina, Isaías, eles vão dando nome aí para tufão, furacão, essas coisas. Eles já faziam isso. Ele diz o nome, para não ficar dúvida: Euraquilão.
Esse foi o tufão que mudou tudo. Agora estão em alto mar e o navio está no meio de um tufão. Foi o que Paulo tinha dito. Eu fico pensando em Paulo nesse navio, né? Começou o tufão, dá logo aquela risadinha de canto de boca. Eu não avisei. Eu disse. Para deixar de ser teimoso. A gente começa a trabalhar, a tentar resolver o problema. Depois de tentar muito, aí o texto diz assim: e sendo o navio arrastado com violência, no verso 15, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos deixamos levar. Quem está no controle agora? Eles disseram: nós estamos no controle das nossas vidas, porque a nossa ciência, ela nos revela com sabedoria o que nós devemos fazer. Não esse bando de ignorante religioso. A ciência. Aí deu um tufão. Correram para cá, correram para lá, não resolveu nada. Soltaram as velas do barco. Agora estão à deriva. Eu lhe pergunto: quem mandou o tufão? Quem é o Senhor dos ventos e dos mares? Quem disse ao vento: aquieta-te, e ao mar: acalma-te? Foi ou não foi o Senhor Jesus Cristo nos evangelhos? Foi ou não foi Ele que mandou esse tufão? Quantos tufões já vieram na nossa vida? Quantas tribulações? Quantos euraquilãos já vieram na nossa vida? Para quê? Para nos lembrar que ou a gente vive pela promessa, ou o Senhor vai fazer o nosso navio quase a pique. E aí o que é que se faz numa hora dessa? Solta o leme. Fica lá, deriva. Cadê o cientista? Cadê o especialista? Cadê o marinheiro aqui? Cadê? Vocês não são tão sábios aí? Cadê? Resolva. Eu vou voltar para a situação que a gente passou, está passando esse ano. Uma hora usa máscara, outra hora não usa máscara, outra hora usa em ambiente fechado, outra hora usa em ambiente aberto. Agora, quem não usar é preso. Vai levar multa. Como é que é isso, hein? Mas não é a ciência. É a ciência. Olha, vamos ficar em casa 15 dias para prepararmos o hospital. 15 dias. Não deu tempo de preparar o hospital. Mais 15 dias. Não, agora ninguém pode sair porque senão todos vão morrer. Mas não era o hospital que estava sendo preparado? Qual é a lógica? Se você ler Levítico 13 e 14, não era falando de um vírus que tem, dependendo da forma de você avaliar, tem menos de 1% de chance de lhe matar. Não, era lepra. De longe pega. A lepra. Sabe como é que a lepra era tratada? E era uma doença transmissível. Pega o leproso, disse o Senhor, tira do meio da cidade, coloca na cidade de refúgio, de 7 em 7 dias vai lá o sacerdote para ver se ele melhorou ou não. Quando ele ficar bom, que a lepra passou, ele volta. Sabe o que foi que a gente fez? Pegou a cidade e botou na cidade de refúgio. Com o leproso no meio. Ciência, muita sabedoria. A Bíblia já revela isso há muito tempo, como se trata esse tipo de doença. Ficou todo mundo desorientado, ninguém sabe o que faz, os crentes tudo com medo. Volta lá para o texto de Atos 27, verso 16. Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte aliviaram o navio. A tormenta era tão grande que era dia e noite de chuva, tempestade e trovão. Dia e noite. Amanheceu o dia. Aí disseram: agora não tem o que fazer não. Agora a gente precisa lançar fora o peso. O peso que nós carregamos.
as riquezas que nós damos tanto valor. Nós dizemos assim: sem isso eu não vivo. Até um ímpio sabe, irmãos, que na hora da morte ele tem coragem de se desfazer de tudo. Tem uma pessoa próxima, assim, não é familiar, mas é próximo da família, que ele é muito, mas muito apegado a dinheiro. Muito. Ele tem muito dinheiro, inclusive. Né? Não se pode ser apegado ao que não se tem. Muito embora algumas pessoas tenham esse tipo de apego louco. Ele é muito apegado ao dinheiro que tem. Ele passou por um problema de tribulação, doença, enfermidade, o diagnóstico de câncer. Mas esse sujeito se abalou de uma forma. Aí ele disse: agora eu estou vendo o que é que importa na minha vida, minha esposa, meus filhos, meu neto. Ele começou a pensar em coisas que ele nunca pensou. Ele disse ao médico: quanto é pode ser quanto for o tratamento, eu pago, eu fico sem R$1, mas eu quero a minha vida. Ele disse: aí é que a gente vê que tudo isso só serve se tiver um propósito. A gente vive com muito pouco, irmão. Nós deveríamos aprender a viver com muito pouco. Eu não estou dizendo para que vocês deixem de buscar crescimento profissional, não. Mas que aprendam a estar contentes em toda situação. Porque se o barco começar a querer virar, você joga fora tudo. Tudo que não é principal para a tua vida. Só fica mesmo o que é necessário. O navio e a tua própria vida. Aí a pergunta que fica como consequência é: e por que nós não fazemos isso antes de passar por um tufão? Você vai esperar Deus balançar o navio para se livrar daquilo que te impede de continuar servindo ao Senhor? Ou não é melhor lançar os fardos pesados, aliviar o teu navio? Que quando você quer carregar, meu irmão, quando você quer, como um fariseu, carregar esse fardo nos teus ombros, porque eu tenho que ser assim, porque eu tenho que ter tal coisa, porque eu preciso. Quando a Bíblia diz que não é necessário, isso é um peso tão grande. Aí vem uma tribulação, você tem que lançar tudo fora. Se nós tivéssemos esse desprendimento com a obra de Deus, ou seja, sem que precise ter um tufão, você tivesse desprendimento de dizer assim: a minha casa precisa ter o mínimo de conforto, o mínimo de poupança, e o excedente eu vou pensar no que é que eu vou fazer para a obra do Senhor, tendo cuidado onde você vai entregar esse dinheiro, entrega numa igreja fiel. Aí você tem que passar por uma tribulação para poder aliviar o teu barco. Eles aliviaram o barco. Aí no terceiro dia, veja o verso 19: e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Você viu Paulo abrindo a boca até agora? Está calado. Ele não ficou dando risada de canto de boca, não, dizendo: eu avisei. Ele estava lá quieto. Estava preso. Mas o negócio era tão complicado que já 3 dias eles não viam nem o sol, ou seja, de dia era tão escuro que não se via o sol, e de noite não se via as estrelas. Essa era a situação. No terceiro dia, dissipou-se qualquer esperança de salvamento. É aí onde há esperança de salvação. Quando o homem que confiava na sua ciência, nas suas habilidades, na sua capacidade,
e desprezava a lei de Deus é humilhado no mar. Fica completamente com sua vida à deriva. E diz assim: agora eu não aguento mais não. Eu não tenho mais esperança de salvação. Ou seja, não é que ele não tinha mais esperança nenhuma. Ele disse assim: eu não tenho mais esperança em mim de salvação. Próxima sessão que nós vimos semana que vem, o apóstolo Paulo começa a falar, porque agora é a hora do ministro falar. Quando o homem se dá conta que está em trevas, quando o homem se dá conta que não tem força e que não tem esperança em si mesmo, essa é a hora do ministro da luz falar. Porque enquanto, meu irmão, você estiver achando que vai buscar salvação por si mesmo, você ainda tem esperança em si próprio. Então Deus vai apertar até o fim, até você não aguentar mais. E se você fez isso até hoje, esse é o momento de você soltar o leme da tua vida. Porque senão Deus vai apertar mais e balançar mais o navio. Até que você diga: não há mais esperança em mim. Aí Cristo, que mandou o tufão, como ele fez nos evangelhos, vai dizer: aquieta-te, vento, acalma-te, mar. Ele vai fazer você navegar por águas tranquilas com o Senhor. E ainda que venha a tribulação, você deve lembrar: se Cristo está no barco, então tudo vai bem. Se esses homens tivessem lembrado quem estava no barco, o apóstolo Paulo, eles diriam: Paulo, ore por nós. Isso vai acontecer logo em seguida. Se você tem a oportunidade de um ministro da palavra te apresentar essa noite o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e você se deu conta da escuridão que você vive, largue mão das suas tentativas frustradas de dirigir a tua vida. Pare de tentar viver por olhos, por vista, e viva na esperança das promessas do Senhor. Arrependa-se do seu pecado e creia no Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé.